Vamos ler o Salmo de número 62. São 12 versículos. Vocês perceberam, o irmão Rubens leu o Salmo 31, não foi isso, irmão Rubens? E o 62 é 31 vezes 2, não é? Olha aí. É? Glória a Deus. Todos acharam? Salmo 62. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os que são de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Digam todos graças a Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, pedimos nesse instante mais uma vez que Tu apresente agora, que Tu aceite agora nesse instante, Senhor, nossos corações que estão inclinados a Ti em reverência à Tua palavra, para que Tu venhas falar com cada um de nós através dessa ministração, Senhor. Que o Teu Espírito venha edificar nossas vidas sobre esta rocha da salvação que o Teu salmista Davi aqui escreveu. E cremos que foi Tu mesmo, através da pena de Davi, através desse poema, Senhor, que Tu disse para a igreja que Tu és a rocha dela, que Tu és a salvação dela. Nós cremos nisso. E por isso estamos aqui, Senhor, neste Espírito, para reconhecer a Ti como a nossa rocha e confiar em Ti para todas as coisas que fazemos. Pedimos a Tua bênção neste instante, Senhor. Que a Tua palavra esteja agora sendo firmada mais uma vez nos corações dos Teus filhos que aqui se encontram e que estão acompanhando a transmissão, Senhor. Unge os meus lábios para que o Teu povo ouça não a voz de um homem, não o ensino de um homem, mas a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez sendo vivificada através do Santo Espírito em nosso meio. Crendo que Tu fará isso, te damos graças. No nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Aleluia, amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Salmo 62, Salmo de Davi. Este foi um cântico, porque os Salmos era um poema que os autores escreviam para poder para cantar, para louvar, para adorar a Deus. E quando Davi escreveu este salmo, ele estava nessa ocasião, dizem alguns, possivelmente sendo perseguido
por Absalão, que havia se rebelado contra o reino de seu pai. Houve várias situações onde, inclusive, Davi teve que fugir, teve que se ausentar do seu trono. Mas veja que mesmo com esses percalços que Davi estava enfrentando ali, nesse salmo ele mostrou para você que ele mantinha uma confiança em Deus, mostrando para você esse contexto e que condições que ele escreveu. Você está entendendo por que ele escreveu isto? Porque Davi ali estava dizendo, apesar desse problema que estou passando, apesar dessa aflição, dessa perseguição, dessa revolta, desse mutim que aconteceu no meu reino, eu sei que Deus é minha rocha, é minha salvação, é minha fortaleza, Ele vai ser meu advogado mais uma vez nessa situação. Então Davi ali estava mostrando para nós que ele era um homem, mesmo assim, com as suas lutas, com as suas perseguições, um homem crente, e que confiava em Deus, e confiava nas suas promessas. E você sabe, Davi, ele era também um tipo de Cristo. E assim como Davi, sendo um tipo de Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, também foi perseguido. Da mesma forma como Davi foi perseguido lá por Saul, aquilo era um tipo tanto da perseguição que Cristo sofreria, como também a própria igreja de Jesus, porque nós somos o seu corpo, o corpo místico de Cristo. Então, assim como Jesus passaria por aflições, a igreja também, que é um tipo de Cristo aqui na terra, também estaria sujeita a esse mesmo tipo de luta, de aflição, de perseguição, estaria sujeito ao mesmo tipo de perseguição e de rejeição ao qual Cristo sofreu. Como Davi estava sendo ali rejeitado por alguns, pelo seu povo, pelo seu filho. No culto de domingo passado, nós ministramos uma mensagem simples ali sobre... Foi uma mensagem de Natal que nós transmitimos, e se os irmãos acompanharam a transmissão, nós mencionamos sobre esse tipo de perseguição que a igreja deveria passar aqui na terra, porque isso é uma consequência da sua fé, da sua posição que ela tem, baseada nessa palavra, nessa fé que ela recebeu. Por você se posicionar nessa fé, você vai ter que pagar um preço. Há consequências disso. Jesus sofreu as consequências pela sua fé que Deus deu para ele, pela doutrina, ele foi perseguido. A igreja, se quiser confessar a mesma fé do Filho de Deus, vai ter que passar pelo mesmo problema. Nós mencionamos de uma forma resumida, eu quero ler mais uma vez a mensagem do irmão Branham, ele mencionou isso. Nós tiramos isso da mensagem O Anjo do Senhor, que o irmão Branham pregou em 51. O irmão Branham diz aqui, e todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Você sabe que Paulo foi quem disse isso. O diabo sempre tem seguido ou perseguido a igreja do Deus vivo. É isso mesmo? E ela sempre teve um nome sujo. Jesus nasceu neste mundo com um nome sujo, como um filho ilegítimo. Você sabia disso? Pensava-se ter nascido como uma criança fora do casamento, sagrado. Jesus teve isso pendurado nele, mas em seu coração ele sabia que ele era o Filho de Deus. Amém. Então, apesar das lutas, das perseguições, o diabo pode, aqui no Umbanda diz, ele persegue a igreja. E através dessa perseguição ele tenta desestimular a igreja. Mas mesmo com os desestímulos, mesmo com as aflições que o inimigo pode impor sobre você, você tem que também ter essa mesma fé de Jesus. Você tem que saber quem você é. Amém. Você também tem que dizer como Jesus, eu sou o Filho de Deus. Amém. Diga aí, eu sou o Filho de Deus. Então, Umbanda, ele disse que assim como Jesus, a sua igreja, como nós vimos no culto anterior, ela levaria uma marca negra. Eram essas palavras que o Umbanda usava. Por causa da sua fé, por causa da sua postura, por causa da sua confissão. Pela sua posição de fé, pela sua coragem e em tentar continuar a sustentar a sua fé e as suas convicções. E como o próprio Senhor Jesus disse, os profetas que Deus enviou, todos eles também foram perseguidos por causa da sua fé, por causa da sua posição, por causa da mensagem que eles tinham, por causa da fé que eles representavam. E você sabe, Jesus disse, assim como os profetas que foram enviados antes de vocês também terão que ser perseguidos. Ele não disse isso? E ele disse que isso era uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança a igreja de Jesus ser perseguida. Vamos ler isso, lá em Mateus 5. Mateus 5, verso 10. Jesus disse, bem-aventurados os que sofrem perseguição
por causa da justiça. Não é isso? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram, ou que viveram, ou que vieram antes de vós. Então disse, bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa da justiça. O que justiça é essa? O que quer dizer essa palavra? Perseguidos por causa da justiça. Essa palavra justiça, ela vem do grego dikaiosune. E isso, num sentido amplo, significa um estado em que alguém atuaria como deveria atuar. Significa alguém que possui e vive uma condição aceitável aos olhos de Deus. Tudo isso é justiça. Também significa alguém que é aprovado por Deus. Dikaiosune também significa uma referência à integridade, à virtude e à pureza de vida que alguém pode levar quando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações estão corretas perante Deus e sua palavra. Tudo isso eu tirei lá do léxico, lá do Strong. Você vai lá procurar e ele vai te dar essa referência, esses significados. Então você está vendo que quando Jesus disse isso, que você é perseguido por causa da justiça, você é perseguido por causa da tua pureza, por causa da tua integridade, por causa da tua posição, por causa da confissão que você tem. Agora, veja que ao mesmo tempo não é um pouco estranho, por que uma pessoa que vive pura, que vive honesta, por que isso deveria ser motivo de perseguição? E quem resolveria perseguir alguém só por causa disso? Por viver uma vida íntegra, por ter uma virtude, por ter uma pureza de vida, por estar fazendo aquilo que deve ser feito. Por que isso deveria suscitar em alguns o desejo de perseguir, de caluniar? Porque há várias formas de se perseguir. Por que isso seria despertado em alguns? Alguém que, sem querer admitir, teme, na verdade, não ter em si as mesmas qualidades que ele está repreendendo nos outros. Talvez ele não queira admitir, mas ele consegue ver que ele não tem aquela mesma atitude, aquela mesma posição, aquela mesma entrega, aquele mesmo termômetro, aquela mesma pureza e retidão que ele percebe que outros conseguem demonstrar a Deus. Quando talvez se comparem e conseguem ver que não conseguem fazer a mesma coisa que eles fazem. Isso é uma coisa que desperta neles ciúmes. Umbanda chegou a dizer no sermão que a vinha verdadeira e a vinha falsa, ou seja, a igreja natural e a igreja espiritual estão em conflitos e há ciúmes. Mas não é a espiritual que tem ciúmes da natural. É a igreja natural, disse Umbanda, que tem ciúmes da igreja espiritual. E por causa desses ciúmes, o que ela faz? Persegue aqueles que vivem ou que praticam a justiça. Então, na verdade, as pessoas que praticam essa justiça, esse dikaiosune, então elas são vistas por outros como o quê? Como provocadores. Por todos aqueles que não conseguem compartilhar daquelas mesmas convicções, daquela mesma fé, e assim eles se sentem como que desafiados a tentar provar para os outros que a justiça deles é falsa e que a deles é verdadeira. Então, veja que, além de Davi ter sofrido com aquela perseguição que ele recebeu primeiro através do rei Saul, Saul perseguiu implacavelmente Davi, quando Davi compôs esse Salmo 62, ele estava então sofrendo agora mais uma outra amargura por uma outra perseguição, agora vinda de alguém bem próximo a si, do seu próprio filho. E vale lembrar que a igreja, da mesma maneira, queridos, ela tem sofrido perseguições ao longo das eras históricas da igreja. Como o próprio Umbanda ressaltou lá no livro das eras, na igreja de Esmirna, ele lembrou para nós que a palavra Esmirna quer dizer amargura, porque era uma era que representou um período de grande tribulação e perseguição. Foi na era de Esmirna, por exemplo, que o Império Romano estava ali perseguindo os cristãos
antes de eles se decidirem em fazer tudo o inverso e considerar até o cristianismo como a religião oficial de Roma. Mas antes que eles fizessem isso, 10 imperadores perseguiram os cristãos. E tudo isso foi dentro daquela era da amargura, a era de Esmirna, uma era amarga. Mas não é somente para aquela era. Ao longo das eras da igreja, o povo de Deus passaria por esse tipo de amargura, por esse tipo de aflição, por esse tipo de perseguição. Jesus disse que a sua igreja, ela sempre seria perseguida. E nós vemos que, mesmo em nossos dias, as Escrituras, elas estão se cumprindo. E como Cristo, a igreja, muitas vezes, é perseguida sem causa e sem motivo. Jesus não teve nenhum motivo para ser perseguido. Sem causa e sem motivo ele foi perseguido. A igreja, sem causa e sem motivo, é perseguida. Você, como indivíduo, muitas vezes, sem causa e sem motivo, você pode ser mal compreendido, você pode ser perseguido. Agora, este é um privilégio para aqueles que carregam a cruz de Cristo. Aqueles que decidem carregar a cruz de Cristo terão que passar por isto. Mais uma vez, aquele mesmo mensagem de Mombrana, o anjo de Deus, de 51, ele vai dizer isto: nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, e agradecidos por cada amarga perseguição. E ter isto como um privilégio, levar a cruz por o nosso Cristo. No meio do conflito tu disseste, todos que viverem piamente em Cristo padecerão perseguições. Regozijai-vos e alegrai-vos, quando vos falarem de todas as maneiras falsamente contra vós, por causa do meu nome. É a escritura de Mateus 5 que acabamos de ler. Porque assim foram os profetas perseguidos antes de vós. E nós amamos saber que este é o dia em que essas palavras estão sendo cumpridas. Hoje isso está sendo cumprido mais do que nunca. E mesmo nesta noite aqui perante nós. Ele disse isso para a sua congregação lá em 51, e eu digo para você aqui agora, para essa congregação aqui, Francisco Morato, aqui, 2017. Talvez você não saiba, mas você está sendo perseguido. Você está sendo de alguma forma afligido. Mas observe que, apesar das perseguições que Davi, como eu disse, estava ali enfrentando, ele não havia perdido a sua fé. Ele mostrou ali para nós que ele era um homem confiante em Deus, e ele disse que ele continuaria confiando em Deus como seu advogado. Ele disse lá nesse Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. É minha defesa, ou seja, é meu advogado. Não é isso? Porém, isso parece ser tão diferente do que se vê entre muitos assim chamados cristãos. Ou a chamada Igreja de Cristo. Porque às vezes basta uma pequena luta, uma pequena aflição, um pequeno percalço, uma pequena situação que aconteceu e que você não teve um controle, você não esperava por aquilo, algo que te foi pego de surpresa. Às vezes coisas até pequenas. Às vezes você passa por lutas grandes, tremendas, mas às vezes essas são coisas leves, pequenas, pífias. E que é o suficiente para que muitos acabam perdendo a sua fé. Mas Jesus, ele disse que se nós estivermos com Ele, Ele disse que os nossos fardos, enquanto estivermos com Ele, se tornariam leves, suaves. Né? E isso porque, como disse aqui Davi, Deus, Ele se torna para nós a nossa salvação e a nossa defesa. No sermão que não temos traduzido do Mombrana, a personificação do cristianismo, de 57, ele disse aqui, essa é a razão pela qual um ventinho sopra para fora. Basta um pequeno probleminha e já não vem na igreja, já deixa de orar, já não estuda mais, já não lê mais. Né? Essa é a razão pela qual tomamos milhares de membros por ano. Né? Ao longo do ano, muitos recebem Jesus, muitos vêm para a igreja, e o vento sopra para fora, vem uma luta, vem um problema, vem uma provação, vem um teste, a primeira perseguiçãozinha, e eles não conseguem suportar isso. A primeira feridinha que aparece, eles já desistem. A cruz, e eles jogam isso fora. Eles ainda não se alinharam. Vê? Deus alinha a cruz para você.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O meu jugo é suave. Então, Mamãe aqui está dizendo, se você crê em Deus, você vai ser como Davi, que mesmo com toda aquela luta que ele estava passando, ele continuava dizendo, Deus continua sendo o meu advogado, Ele continua sendo a minha defesa, a minha rocha, a minha fortaleza, a minha salvação. Não importa o rio que transborde, não importa o vento que sopre, você vai continuar confessando esse mesmo Deus de Davi, porque esse mesmo Deus dele é um Deus que está aqui hoje, é um Deus vivo, Ele continua sendo a nossa rocha, a nossa salvação. Então veja, Davi, ele conseguia suportar as provações que ele vinha sofrendo, porque o seu caráter já tinha sido provado e aprovado. Todo cristão, ele necessita passar pela prova da sua fé, até que ele mesmo seja inteiramente aprovado. E ele precisa passar por uma prova de fé para que a sua verdadeira natureza se manifeste. Porque você sabe que se alguém é um manufaturado, apenas um religioso, apenas que tem uma confissão, mas ainda não teve o lavar do Espírito Santo, o regenerar do Espírito Santo em sua vida, vai acontecer isso que Mambana disse aqui. Um pequeno vento, um pequeno rio, uma pequena prova, uma pequena perseguiçãozinha, e ele já vai mostrar as suas verdadeiras cores, como ele costumava dizer, vai mostrar a sua verdadeira natureza. Mambana disse que às vezes as lutas e problemas servem para isso, para saber realmente o que está aí dentro de você. Porque se você é um eleito firmado nessa rocha da tua salvação, que é Cristo, vai vir o vento, vai vir os rios, vai vir terremotos, seja o que for, mas você vai continuar inabalável. Mas por que isso aconteceu com Davi? Estou dizendo, o seu caráter já estava ali consolidado e firmado. E cada filho de Deus que tem que passar por essa perseguição, é para que isso, irmão Jorge? É para você ter este mesmo caráter firmado de Davi. Porque Mambanda diz que quando vier a provação, quando vier a luta, é a única coisa que vai ficar, é a única coisa que vai restar, o teu caráter. E o caráter vai ser o resultado das consequências da tua perseverança por ter continuado mantendo e confessando a obra da justiça. Não é isso? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Por causa daquela justiça que você aceitou confessar, viver, isso vai formar o teu caráter. Então, Mambana disse que um eleito às vezes precisa passar por uma provação. Ele precisa passar por uma prova a fim de que a sua verdadeira natureza seja manifestada. Assim como o ouro também tem que ser purificado. O ouro, quando é o ouro puro, vem o fogo, toda a sujeira que está em volta dele, a escória, tudo sai. Mas o ouro, ele permanece. Mambana disse que tinha um outro ouro que não era ouro de tolo, ou tinha outro nome que ele dava para isso? Parecia ouro, mas basta você passar pela prova do fogo e não ficava nada, não restava nada. Então é isso aqui que o Mambana está dizendo. Então, o que permanece para aqueles que passam pelo fogo da provação? É o caráter. É isso que o Mambana disse. É a única coisa que vai restar no final da sua purificação, das lutas, dos testes, das provas. É o teu caráter. Mensagem do Mambana, não é mensagem, o livro das eras. Ele disse aqui, há um ouro de Deus, 1 Pedro 7, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece. O ouro de Deus, o que é o ouro de Deus? É um caráter semelhante ao de Cristo, produzido na fornalha ardente da aflição. Como é que Deus formou o caráter de Jesus Cristo, seu Filho? Através da fornalha ardente da perseguição e da aflição. Como é que Ele vai formar o teu caráter? Através da fornalha ardente da aflição e da perseguição. Não tem outra maneira mais fácil, irmão Jorge? Não há outra maneira. É essa maneira de Deus. Para que isso? O Mambana explicou aqui para você, para que a tua natureza seja manifestada. Essa é a espécie correta de ouro. Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? O que ela está mostrando? Qual é o tipo de caráter? O Mambana já disse para você, a primeira perseguiçãozinha, o primeiro vento soprando, não é isso? Ela tem apenas o ouro terreno que perecerá. Ela é rica. Você está falando da era de hoje. Estamos vivendo na era de Laodiceia. A igreja pobre a igreja de Esmirna, para a igreja pobre de Esmirna, Deus disse, tu és rica.
Mas para a igreja rica de Laodiceia, Deus disse, tu és pobre. Então aqui uma banda diz, há aqueles que tentam esconder a sua pobreza espiritual em muitas coisas, em muitas riquezas. Você está falando do que aqui? Como é que as igrejas, as denominações tentam mostrar a sua suposta aprovação de Deus ao que eles fazem? Através das suas obras, dos seus templos muito suntuosos, requintados. Este é o ouro terreno, mas quando vem a perseguição, quando vem a fornalha ardente da aflição, não sobra nada dali. O verdadeiro fogo, quando ele consome o verdadeiro ouro, quando Deus consome o ouro dele, através da luta, através da aflição, isto é a única coisa que fica no final de Smamana. É a única coisa que passa pelo teste da palavra, pelas lutas, pelas provações. Ela tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade. A evidência da bênção de Deus para essas igrejas e da exatidão da doutrina, etc., está agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisso. Olha quantos dignatários temos aqui. Olha quantas pessoas de destaque temos aqui congregando conosco. Isso é uma prova, né, de que estamos abençoados por Deus, de que temos a doutrina exata. Mas veja, isso sempre aconteceu em todas as eras. Cada grupo que se organizou, ela vai tentar promover-se com a edificação de grandes templos e vai tentar vindicar alguma espiritualidade em seus ensinos pela quantidade de membros que eles possuem e os demais ministérios com quem eles estão associados. Porém, como disse o salmista Davi aqui, isso tudo aqui é vaidade. Não foi isso que ele disse? Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. E Davi ainda diz mais aqui, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Então, muitos avaliam as pessoas e o seu progresso espiritual pelo material. Pelo que conquistou, pelo que comprou, pelo que adquiriu. Onde aparentemente certas pessoas da igreja estariam realmente se destacando na vida, mas na escala de Deus, queridos. Davi, ele diz aqui nesse salmo que essas pessoas são como o sopro do ar, são vaidade, são pesados na balança e são achados em falta. Eles não possuem peso algum, eles são pesados e achados em falta. Depois o Umbanda continua, é melhor que venhas antes que seja tarde demais, diz o Senhor, e de mim compres ouro provado no fogo, e então serás verdadeiramente rico. Estamos compreendendo isto? Ouça-me, nus, ou seja, fisicamente, viemos ao mundo, porém, não deixaremos nus. Está falando agora espiritualmente, entre parênteses. Nós podemos vir fisicamente nus, mas nós não sairemos daqui nus espiritualmente. Não. Alguma coisa você vai levar daqui, se você é o povo eleito. O que? O que, irmão Bruno? O que nós vamos levar daqui? Não. Nós não vamos levar algo conosco. O que é esse algo é tudo que podemos levar conosco. Nada mais, nada menos. Mas o que é? Portanto, é melhor que sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que nos faça retos diante dele. Ou seja, algo que prove que nós praticamos a sua justiça, pela qual nós fomos alvo de perseguição. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Assim então, o que nós levaremos conosco? Nós levaremos o nosso caráter. É isso que levaremos conosco, irmão. Agora, que espécie de caráter você levará consigo? Será que vai ser semelhante ao dele, ao de Cristo, que foi provado pela fornalha ardente da aflição, cujo caráter foi moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição? Ou vai ser a debilidade deste povo laodiceano sem caráter? Depende de cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua carga. Então, o que significa exatamente ter o caráter de Cristo? O que significa isso? Significa ser um filho de Deus o quê? Posicionado, como Jesus Cristo foi. Significa ser estável em meio à instabilidade. Significa manter-se puro em meio a toda impureza que o cerca.
para que você continue sendo uma testemunha, para que você ainda seja uma referência. Significa viver uma vida posicionada na palavra em meio a tantos aí fora que a comprometem. Isso é ter o caráter de Cristo. Ter caráter significa mostrar-se o que realmente é, sem fingir um comportamento ou esconder-se em uma vida religiosa. Mas veja, tudo isso é fruto da perseguição. Tudo isso é fruto das aflições. Mas nós já estudamos isso uma vez, numa outra ocasião. Não sei se você vai se lembrar. Onde eu mencionei o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, 9. Paulo disse lá, todos nós passamos perseguição. Nós somos perseguidos, porém não somos desamparados. Em tudo somos perseguidos, mas desamparados? Ah, não. Deus não nos permite passar por isso. Eu pesquisei na época o que é essa palavra desamparado, para ter uma exatidão correta do que Paulo aqui está dizendo. E essa palavra desamparado é do grego ekataleipo, que quer dizer abandonado, que quer dizer desertado, quer dizer deixado em grandes dificuldades. Significa deixado para trás. Então, o que Paulo nos disse é que, apesar de todo tipo de perseguição, apesar de todo tipo de aflição que você pode passar, que um cristão pode sofrer, este cristão, este filho de Deus, ele mesmo assim sabe que ele tem um advogado. E que nenhum filho de Deus é desamparado. Ele pode ser perseguido, mas nunca será deixado para trás e entregue às grandes dificuldades. Amém? Então, se este ano, querido, foi um ano difícil, se você passou por umas lutas, problemas, coisas que você talvez não tivesse vivenciado, se houve situações difíceis para você, eu quero dizer para você que apesar de toda essa perseguição que você sofreu, através dessas lutas, dessas aflições, creia nessa palavra aqui que Paulo diz. Você pode ser perseguido, você pode ser afligido, mas Deus nunca vai te deixar em dificuldades. Você crê nisso? Vira para um ou dois e diga aí, irmão, Deus nunca vai te deixar em dificuldades. Ele não vai fazer isso. Por que isso? Porque Deus não desampara os seus santos. Você sabe que foi Davi que disse isso. Ele disse isso porque ele tinha experiência disso. Salmo 37, eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. Nunca. Nunca vi um justo que pratica a justiça, que se mantém, não é isso? Estável, puro, fazendo aquilo que é correto. Nunca vi alguém nessas condições, ainda que passe por perseguições, ser abandonado, ser entregue a grandes dificuldades. Nunca vi um justo que pratica a justiça ser desamparado. Você crê nessa palavra, meu querido? Não importa quantas aflições você passa, Deus não vai deixar você passar por dificuldades. Deus não vai deixar você ficar desamparado. E eu nem também vi jamais a sua descendência, os seus filhos. Isso é tremendo, queridos. A sua descendência a mendigar o pão. Nunca visto. Porque o Senhor ama a justiça, ou seja, aqueles que praticam a justiça. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição porque praticam a justiça. Deus ama a justiça. E Ele não desampara os seus santos. Diga, Deus não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Então veja, nesse Salmo 62 aqui, Davi, ele nos aconselha a confiar em Deus. Confiar em Deus plenamente, não importa que prova que nós estejamos enfrentando. Ele declara enfaticamente que existe somente um único ser, só existe uma única pessoa em quem você deve depender, em quem você deve esperar e confiar. E este ser é quem? Deus. Davi, ele demonstrou a sua confiança em Deus quando ele disse ali, nunca, jamais serei abalado. Jamais serei abalado. É do hebraico malte, que quer dizer cambalear. Nunca vou cambalear, nunca vou tremer, nunca vou escorregar, nunca serei derrubado. Significa também se deixar cair ou ser fortemente agitado. Ele disse, Deus nunca me deixará escorregar, tropeçar, cair. É isso que está dizendo. Então, por que ele disse isso? A sua fé e o seu caráter lhe capacitaram a permanecer firme. E também era com isso que ele desafiava os seus inimigos. Porque aqui era como se Davi estivesse dizendo, tente provar para mim que o Deus a quem eu sirvo é um Deus falso.
Eu confio nele e eu sei que ele me socorrerá. Deus não me deixará desamparado. Então veja, Davi, você sabe, ele cometeu muitos erros. No início ele foi perseguido sem ter cometido nada. Nenhum tipo de erro. Quando ele foi perseguido por Saul. Porque, como eu disse, isso é um quadro espiritual. A igreja, como Cristo, ela é perseguida sem causa, sem motivo. Aquelas perseguições de Saul contra Davi, era por que motivo? É por causa da unção que estava nele. É por causa do propósito de Deus que Deus tinha para ele. Então, muitos podem ser dessa mesma forma perseguidos, como Davi foi, sem causa, sem motivo. Agora, teve um momento, o irmão Bana fala que Davi passou por realmente grandes problemas. Porque veja, quando ele foi perseguido sem causa, sem motivo, era uma pessoa desconhecida de muitos, mas foi visto depois como um grande herói quando matou Golias, mas ainda era perseguido e passava por todo tipo de aflição. Tinha que se esconder até em cavernas. O coitado Davi não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Tipo do Cristo. Mas pregamos aqui algum tempo atrás a caverna de Adulão. O que aconteceu lá? Houve outras cavernas para onde Davi teve que se refugiar, se esconder. Mas veja, enquanto ele estava sendo perseguido com todas aquelas lutas, aqueles problemas, Deus estava abençoando Davi. Deus estava sendo seu advogado. Agora, Mombana foi quem nos explicou isso. Davi só começou a passar por grandes apuros e problemas sérios com Deus quando ele estava próspero. Quando ele estava passando por lutas, dificuldades e por escassez, Deus estava com ele. Mas quando ele estava próspero, que foi quando ele se tornou rei, aí então é que ele começou a ser um pouco desaprovado aos olhos de Deus. Começou a fazer coisas que Deus se desagradou. Ele permitiu que a sua comunhão com Deus esmorecesse e esfriasse. Por isso que uma banda chega a dizer algo que é totalmente contrário, paradoxal, que é ensinado em algumas igrejas denominacionais, porque você sabe que eles dizem que a prosperidade é uma prova, a demonstração que Deus é por você. Então, se isso é uma prova, uma demonstração, não tem igreja mais abençoada, a igreja católica. Olha a riqueza, a prosperidade que a igreja romana possui. Mas a Romana disse que às vezes é exatamente o inverso. Quando alguém se torna próspero, muitas vezes Deus se afasta deles. Porque Deus se afastou às vezes com um leve momento de Davi por causa da prosperidade. Porque foi justamente quando ele se tornou próspero, ele começou a ter problemas. Ele começou a ter os seus erros, ter as suas falhas. Mas mesmo Davi cometendo os seus erros, e você sabe do que eu estou falando, quando ele seduziu aquela mulher, viu se banhando, lá da janela do seu palácio, ele a cobiçou, e forçou para que o marido dela fosse para o campo de batalha, onde a sua morte seria certa, porque ele a engravidou e ele não tinha tempo com a sua esposa, porque estava lutando as batalhas do seu rei. Ele cometeu alguns erros e cometeu outros, mas Deus perdoou. Deus perdoou porque Davi, ele humildemente se rendeu a Deus, apresentou suas súplicas a Deus. Ele se entregou em um coração quebrantado, contrito. Ele escreve isso nos seus salmos e Deus recebeu aquela posição humilde de Davi. Então, Davi cometeu seus erros, mas ele aceitou a correção do Senhor. Ele aceitou todo aquele tipo de provação que ele teve que passar por causa dos erros que ele havia cometido. E ele esteve mesmo assim disposto a ofertar para Deus a sua própria vida, para que ela fosse completamente transformada, para que assim ele pudesse viver e praticar essa justiça. Sabendo que agora ele estava fazendo isso. Então, ele sabia também que Deus, ele não deixaria sozinho em suas lutas, porque ele estava praticando esta justiça. Davi, aqui nesse Salmo 62, ele já era um homem experimentado. Ele havia sentido a misericórdia de Deus, o perdão de Deus em sua vida. Agora, nessas condições, nesse tipo de perseguição que Davi está enfrentando, ele tinha uma postura de alguém que, como dizia o Mombana, tem a vida eterna. Quem tem Cristo, quem tem o Senhor, tem a vida eterna. E somente quando alguém tem Cristo dentro de si, é que algo realmente pode mudar em sua vida.
O Mombana, ele disse que alguém pode tentar fazer um propósito de ser uma pessoa melhor, mais obediente. Esse ano está acabando, agora um outro ano está começando. Nas minhas pesquisas eu vi ele falar isso em vários sermões. Nós vamos ver aqui, vou ler algumas coisas aqui para você. Então muitas pessoas fazem propósito de ano novo. Esse ano eu prometo ser um pouco melhor. Eu vou me esforçar para ser melhor. Aquelas coisas erradas que eu fiz, eu não quero fazer mais. Mas os seus esforços, eles não serão permanentes, não serão eficazes, não serão duradouros, se junto com eles não lhes acompanhar o caráter de uma vida que foi realmente redimida e transformada. Se o Cristo não estiver nessa pessoa que faz este voto, ele pode fazer todos os votos que ele quiser a cada virada de ano. No primeiro dia do ano, a banda disse, ele vai voltar a cometer aqueles mesmos erros que ele disse que não ia cometer. Vamos para uma mensagem não traduzida ainda entre nós? Deus tem um caminho provido, 56. A cura vem somente de Cristo, e tudo vem. Agora, eu vi pessoas que fingiram dizer, bem, eu vou virar uma nova página. É ano novo. Eu tentarei fazer um pouco melhor neste ano do que eu fiz no ano passado. Mas você descobre que isso não funciona. Eu vou virar a página, vou fazer tudo diferente, vou me esforçar, vou fazer coisa melhor. E também as pessoas que levam a sua cura para o acaso assim. Isso não funciona, não dura muito tempo. Mas quando um homem ou uma mulher vem a Cristo com o coração completo e crê, até que seja absolutamente algo que muda dentro deles, essa pessoa então tem a vida eterna. Mombana disse em alguns sermões que nós temos que queimar as velhas pontes. Ou seja, nos desligar de alguma coisa que ainda nos compromete em viver aquela vida e praticar a justiça que Cristo disse que nós temos que praticar. Ele disse que nós temos que romper com agrilhões, queimar pontes do ano que passou e que às vezes nos deixa apreensivo e que nos fazia até esquecer de quem nós somos. Eu acabei de dizer para você, você é um filho de Deus. E às vezes, você se deixa levar por lutas, por problemas, por aflições, e quem se entrega a esses problemas acaba se esquecendo do Deus que está por trás de tudo isso. Porque Ele às vezes permite essas coisas para moldar o teu caráter, porque você já entendeu, é através da fornalha ardente da aflição que Ele permite que essas coisas aconteçam para aprimorar o teu caráter, para formar a tua índole, a tua personalidade. Então você tem que entender que há Deus por trás de tudo isso. Mas se você tem essa fé, como Davi demonstrou ter aqui nesse salmo, você vai continuar crendo em Deus, você vai continuar confiando em Deus, você vai continuar confessando a Deus, você vai continuar se mantendo firme, porque é isso que faz alguém que tem o caráter de Cristo. Ele é firme, ele é estável, ele não muda emocionalmente. Então, Mombana ele dizia que nós precisamos servir a Deus com as nossas próprias vidas e precisamos nos dedicar e nos consagrar a Deus e deixar que Ele tome a dianteira em tudo aquilo que nós fazemos. Porque assim seremos pessoas menos nervosas, menos aflitas. Quando você realmente confia em Deus, os problemas já não se tornam tão grandes quanto você achava que eles eram. Então, o que nós podemos fazer é não apenas virar uma página no ano novo, como a banda disse que muitos fazem em cada virada de ano. Alguns viram página, mas você tem que fazer mais do que isso. Não é virar uma nova página. O que você tem que fazer é ter uma nova dedicação a Deus. Um novo compromisso a Deus. E é isso que vai até criar uma nova atmosfera ao teu redor e ao redor da tua casa, ao redor da tua família. Mombana disse que ele às vezes tinha que fazer isso. Ele disse que às vezes tinha que fazer uma nova dedicação a Deus. Não é nada a ver com virar página. Isso é para quem não nasceu de novo ainda. Quem não nasceu de novo diz, vou virar a página. Mas no outro dia, no primeiro dia do ano novo, ele quebra todos os votos que ele fez. Mas alguém que tem um novo nascimento, ele realmente se mantém firme, se mantém estável e vive uma vida daqueles que praticam a justiça. Mas Mombana disse que às vezes você pode passar por coisas, por situações que te deixam nervoso, que te deixam inquieto. Mombana disse que ele às vezes passava por isso.
Ele e a sua família passavam por isso. Então, o que ele tinha que fazer? Qual é a solução? Qual é a orientação que ele vai dar aqui para mim e para você? Fazer uma nova dedicação a Deus. Ratificar aquele compromisso que você tem com Deus. Se manter fiel a Ele. E confiar nele, descansar nele. Como disse Davi. Eu estou passando por uma luta, estou sendo perseguido, mas eu sei que é a rocha da minha salvação. Eu sei que aquele em quem eu confio é a minha salvação. É quem me redime. Deixa eu ler aqui o que o Mamãe disse na mensagem O Super Sinal. 27 de dezembro. Então é uma mensagem ali de virada de ano. Estou tão contente pelos resultados do avivamento da semana passada. Estão vendo? Houve um movimento de cura lá divino, então muitos foram avivados, muitos tiveram sua fé renovada em Deus, viram que Ele é um Deus vivo, majestoso, cumpridor das suas promessas. Então ele disse, olha, nós fomos avivados, não fomos? Tivemos momentos maravilhosos aqui. Ele disse que aquilo se repercutiu até em outros países. Agora, se somente queimar as velhas pontes, aprontando as coisas e entrando no Senhor, preparado para receber as bênçãos, se aquele pequeno tempo fez aquilo, o que seria se continuássemos? Estão vendo? Então, não vamos deixar que isto morra. Quando há um mover de Deus, não deixe isto morrer. Se você sente Deus tocar no teu coração, dá um avivamento a você, não deixe isto morrer. Se Ele dá para você uma fé, uma convicção de que Ele é verdadeiro, de que Ele cuida de você, não deixe isso morrer. Deixe que isso sempre ocupe a tua mente, o teu coração. Não deixe isto morrer. Simplesmente continue derramando mais material o tempo todo. Queime as velhas pontes. Queime as coisas que te ligam ao velho homem. Deixe essas coisas morrerem. Se desligue daquelas coisas que fazem você desconfiar de Deus, desconfiar da palavra, porque você viu, nós lemos aqui uma manda dizendo, Satanás está sempre perseguindo a igreja. Ele sempre vai criar situações para desestimular você. E às vezes são pontes velhas, alguma falha, alguma coisa que ainda está em você que tem que ser corrigido. Uma manda disse, descubra isso e queime isto. Queime essas velhas pontes, para que Satanás não use mais isto. Vai derramando mais esse material para ser queimado o tempo todo, até que os sinais de fumaça sejam vistos ao redor do mundo, de que Jesus Cristo vive, e há um fogo queimando em nossos corações. Após ter feito uma nova dedicação, eu mesmo, como está falando, eu mesmo, após eu ter feito uma nova dedicação a Deus, eu e minha esposa, e assim por diante, a sua família, nós observamos que as coisas ficaram tão diferentes ao redor da casa. Aquela aflição, aquele nervosismo que uma Bruna tinha, que a sua esposa tinha, simplesmente foi embora. E não tão nervosos como nós estávamos, agitados e apreensivos. Nós não teremos isso, nós não teremos aquilo. A Bruna disse, eu e minha esposa ficamos assim aflitos. Esse ano não conseguimos isso, nós estamos tendo condições de fazer aquilo. Aí a Bruna disse, ele se dedicou a Deus. Ele, a sua esposa e a sua família. E quando se dedicaram, a primeira coisa, Deus aquietou seus corações. Eles pararam de ficar nervosos e aflitos. Nós simplesmente começamos a ver as coisas quietamente e conseguimos fazer mais. Ou seja, quando eles fizeram aquilo que Davi disse, confiar na rocha da sua salvação, manter-se calmo, manter-se quieto. As lutas vão vir, os problemas vão vir, mas sabe, se você tem esse advogado e você crê e confia nele, ele está te guiando, ele está acompanhando, ele não vai deixar você desamparado. Ele não vai permitir que você passe por grandes dificuldades. Não é isso? Então, isso que Davi disse lá no Salmo, ele disse, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 62. Era isso aqui que Mambana agora estava praticando. Entende por que eu estou lendo esse salmo aqui para você hoje? Para que você faça isso. Mambana disse, eu fiz isso. Faça o que Davi fez. Crê nessa palavra aqui. Hoje volte para o seu lado, para a sua casa, e leia com a sua família outra vez esse salmo. Leia este salmo aqui. E tente penetrar no espírito que está ali. Esta convicção de Davi é essa convicção que a igreja tem que ter agora. Porque nunca o povo de Deus tem sido tão afligido, tão perseguido como agora. Uma banda disse isso. E o que vai te deixar firme agora nessas situações é você confiar nesta palavra.
Confiar que realmente esse Deus está com você, cuidando de você. Mamãe disse, eu estava inquieto, eu estava nervoso, eu e minha esposa, mas quando nos dedicamos e quando confiamos, nós ficamos quietos, as coisas se resolveram por si só, tudo foi mais fácil. Eu não preciso se preocupar. Mamãe continua aqui. Então agora, um novo ano está se aproximando. E nós não cremos em virar páginas novas. Nós simplesmente cremos em queimar o velho. As coisas velhas, isso tem que ser queimado. Porque se você não consegue fazer morrer o velho homem, no primeiro dia do ano novo, após ter virado nova página, ele voltará a fazer as mesmas coisas velhas do velho homem. É isso que você tem que fazer morrer agora. Queimar o velho homem. E então simplesmente se conserve consagrado. Consagre-se a Deus. Faça esse propósito. Não manda fazer isso. Faça esse voto. Senhor, 2018, eu quero me consagrar a Ti. Não quero mais ficar nervoso, não quero mais ficar inquieto. Quero descansar na rocha da minha salvação. Se conserve consagrado para Deus no decorrer do ano que vem. Porque nós não sabemos o que o Senhor fará por nós. Então, às vezes, para romper com essas velhas pontes, como a Bana disse aqui, Deus, às vezes, ele nos impõe certas tribulações para remover de nós aquelas ataduras com aquilo que nos impedia de focar nas nossas vidas em Deus. Então, antes de se sair do mundo, é necessário primeiro fazer o quê? Tirar o mundo dentro de nós. E tudo isso é um processo. Nós já estamos falando isso já faz um bom tempo. Desde Belém já estamos dizendo isso. Depois que Deus tirou Moisés do Egito, foi necessário um bom tempo até que o Egito saísse de Moisés. Depois que Abraão saiu da Babilônia, da região da Caldeia, levou um bom tempo até que a Babilônia saísse de Abraão. Então, Mamãe ele fala, nós vamos ler aqui, não adianta apenas você sair do rio, quando você está afogado. O rio tem que sair de você. Às vezes é necessário provações para romper de nós as ataduras do mundo, para tirar você do mundo. Pode ser ter que tirar você do seu credo primeiro. Às vezes uma ponte velha aqui que tem que morrer é uma doutrina errada, um sistema errado. Já encontrei com vários irmãos, conversei com vários irmãos nos últimos dias que disseram, irmão Diógenes, eu quero me posicionar, eu estou ouvindo coisas que eu sei que não estão corretas, eu decidi que eu vou ter que me isolar, porque a palavra disse, Romana disse, viver uma vida separada para Deus, e muitos estão entendendo isso aqui, queimar as velhas pontes. E às vezes significa isso, romper com o sistema de homens, romper com doutrinas, ensinos errados. Depois Romana diz, como um homem que esteja se afogando no rio, você tem que tirá-lo do rio, antes de se tirar o rio do homem. É mais ou menos assim que às vezes Deus tem de fazer. Deixe-os colocarem você fora uma vez, depois tire o mundo de você. Tem que tirar você do mundo primeiro. Às vezes são essas dores de crescimento que causam isso. Sim, Deus fica na palavra prometida para cada ano novo. Ele fica nela, este ano, para cumprir o que Ele tem prometido para este ano, seja o que for, quero estar certo no centro da sua vontade no futuro, como eles estavam. Seja o que for, seja o que vier aí para este ano, o Mano aqui diz, firme-se em Deus e fique sólido com Deus e na sua palavra. Aconteça o que acontecer. Então o que nós precisamos na verdade é o quê? O Mano aqui vai dizer para você, de mais fé em Deus. Precisamos de mais fé em Deus, queridos. A igreja precisa disso, porque ela é muitas vezes desestimulada a descrer em Deus nas suas promessas. Mas para isso nós precisamos então queimar aquelas velhas pontes e romper com aquelas ataduras que nos prendem a situações que nos levam a termos um tipo de mentalidade e de comportamento que nos inibe a crer e de confiar em Deus. É verdade que Satanás, como estamos dito aqui, nos persegue, peleja contra nós, contra os filhos de Deus, mas se nós confiamos em Deus, nós não temeremos o mal. Amém? Mas antes o que vai acontecer? Será o próprio mal quem terá que se pensar 2 vezes ao se defrontar com você antes. E esse é o tipo de fé que a igreja precisa ter hoje. Nós não podemos impedir
de Satanás vir contra nós, contra os seus dardos e flechas. Mas nós podemos impedir de ser atingidos por esses dardos e flechas. Deus te deu esse poder de não ser atingido por isto. Mensagem, um super sentido. Oh, que coisa, que preciosa fé. Preciosa e gloriosa fé. Deus, dá-me fé. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Abel, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Depois de morto ainda deu testemunho. Oh, como precisamos de fé. Eu amo e eu quero mais fé. Meu desejo nesta vida e para este ano novo que está chegando é mais fé em Deus. Mamãe disse isso. Nesse novo ano que está chegando, isso foi 59, eu quero que Deus me dê mais fé. Né? Para eu ficar mais calmo, mais sossegado, menos nervoso, menos inquieto. O que vai acontecer? O que eu vou fazer? Não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Deus, tire qualquer dúvida que esteja em minha mente. Se alguma vier a se levantar, tire isto. Satanás peleja contra mim. Ele peleja contra você. Ele tenta atirar as suas flechas. Mas possa eu ter aquele escudo da fé sempre diante de mim, para resistir aos ardis do diabo, para deter, para derribar seus dardos inflamados. É a minha sincera oração. Deus os abençoe. O diabo pode vir contra você, com todo tipo de dúvida, de inquietação, mas os seus dardos não podem atingir você. Então, Mombrana, ele está nos dizendo que nós não devemos ser escravos de circunstâncias. Não interessa as más notícias que você ouve do governo, do Lava Jato, se está funcionando, estão prendendo os corruptos. Não, você não tem que ficar nervoso, não tem que ficar preocupado com nada disso. Se a inflação vai continuar subindo, se a gasolina vai continuar subindo, você não pode ficar preocupado com essas circunstâncias que vêm ao teu redor para te desestimular muitas vezes. Nós temos que resistir e deter tudo aquilo para que nosso testemunho como filhos de Deus possa prevalecer. Porque aquele que permanece na luz não teme trevas alguma. Amém? Então, como disse Mombrana, há momentos em que as pessoas decidem fazer votos e de no próximo ano tentar se corrigir. Eu não quero ser mais assim, eu não quero mais falar mal dos meus irmãos, eu quero ser mais frequentador da igreja, eu quero ser melhor nisto, eu quero ser melhor naquilo, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas a Mombrana disse, às vezes no primeiro dia do outro ano já rompe com seus votos. Porque não é a questão de virar uma nova página. Você precisa ter um verdadeiro encontro pessoal com Deus. É isso que vai fazer você virar outro ano e ser o mesmo crente fiel que você foi no ano que passou. Não é questão aqui, mamãe disse, não é questão de você virar uma nova página. Não é questão disso. É de você queimar o velho homem. Né? Deixar o velho homem de fato para trás. E deixar que o novo homem restaurado, firmado na palavra, esse que fique e persevere e dê o seu testemunho. Você sabe, nós lemos isso no culto passado. Simeão recebeu aquela promessa de Deus de que ele não partiria, não morreria sem ter visto o Cristo Senhor. E nós dissemos no culto anterior, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que se esforçar e dizer a Deus, Deus, eu não quero partir dessa vida enquanto não conhecer o teu Cristo, o Cristo Senhor. Enquanto você não tiver a certeza que esse Cristo está de fato vivendo pessoalmente em você. Porque se o Cristo não estiver vivendo pessoalmente em nós, como Paulo diz, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em nós. Se Cristo não estiver vivendo em nós, você vai fazer votos, como disse Mombrana, mas vamos virar a página, tudo vai continuar a mesma coisa. É quando você tem esse encontro pessoal com Deus, é quando de fato Cristo da Bíblia vive em você, é que você realmente vai ser um novo homem, uma nova mulher. E isso que vai te dar estabilidade, mesmo diante de todas as lutas, problemas e aflições que você vai sofrer. Mensagem que não temos traduzida, desde então, de 61. Na maior parte do tempo, as pessoas que cometem erros, no ano novo dirão, bem, vamos virar uma nova página agora. Nós ficaremos bem logo depois dessa noite. Tudo vai começar de novo. Vou ser uma pessoa melhor, vou ser um filho de Deus melhor. E o que eles fazem? Eles simplesmente viram uma nova página para que eles possam voltar a isso no dia seguinte.
No outro dia já está reclamando, no outro dia já está murmurando, no outro dia já está fazendo tudo aquilo que ele disse que na sua nova página que ele virou, não ia mais fazer. No outro dia, no primeiro dia do ano, já está quebrando os seus votos. Né? Ele simplesmente vira uma nova página para que eles possam voltar a isso no dia seguinte. Todos os seus votos de ano novo desaparecem. Isso não irá funcionar. Então, o que é que funciona, queridos? O que nós precisamos, o que vai realmente mudar é você ter um encontro real com Deus. E quando você vai saber que você tem esse encontro real com Deus, é quando o fogo da fornalha da aflição vier. Porque quando vem, a tua verdadeira natureza se demonstra. Não é isto? Outro sermão sem tradução entre nós. Mensagem de Deus então, de 59. Homens e mulheres, quando vocês se encontram com Deus, vocês são mudados. Nós fazemos nossos votos de ano novo esta noite. E voltamos amanhã de manhã para quebrá-los. No dia seguinte nós quebramos os votos que fizemos. Mas o que nós precisamos fazer não é o voto de ano novo, mas precisamos vir frente a frente com Deus e ter a vida eterna e nascer de seu Espírito. Então tudo só se torna realmente diferente e novo quando nos encontramos com esse Deus, como diz aqui uma banda, face a face. Essa mesma mensagem vai dizer isto. Irmão, deixe-me dar-lhe alguns conselhos. Conselhos de ano novo, né? Se você nunca encontrou Deus face a face, deixe-me dizer uma coisa. Fique neste altar, apenas fique aí até se encontrar com Deus. Então você pode apontar o seu dedo para a noite do ano novo e não dizer eu virei uma nova página e fiz um voto novo. Mas, daquele momento em diante, encontrei Deus e isso mudou a vida e as coisas foram diferentes. É o teu encontro real com Deus é que vai fazer o ano 2018 ser realmente diferente. O que aconteceu com você que você até tem vergonha de que aconteceu? Tem um encontro real com Deus e as coisas serão diferentes. E você não vai ter do que se vergonhar. E tudo se tornou novo para mim novamente. Nós nos deparamos com isso em alguns minutos, depois de algum tempo, em cerca de 2h30, eu suponho, talvez menos do que isso. Agora aqui são o quê? Quase 9 horas. Falta 3 horas aqui para a virada de ano, não é isso? Cerca de 2h30, eu suponho. Talvez menos do que isso, estaremos encontrando um novo ano face a face. E você? O que você vai fazer? Nós o cumpriremos com votos. Nós o cumpriremos com promessas. Vamos encontrá-lo com boas intenções. Vamos encontrá-lo dizendo que tentamos virar uma nova página, que tentaremos fazer diferente. Isso está tudo bem. Eu aprecio isso. Irmão, nunca será eterno até você conhecer Deus primeiro. Quando você conhece Deus primeiro, dali por diante, tudo será diferente. Mas se você não tem esse encontro face a face com Deus, você vai virar nova página no outro ano e vai tudo continuar do mesmo jeito. Você vai continuar resmungando, você vai continuar murmurando, você vai continuar reclamando, você vai continuar nervoso, você vai continuar tendo dúvidas, você vai continuar colocando dúvidas em Deus e nas suas promessas. Então, agora, esse encontro com Deus, como a Banda fala, o que é isso? É o novo nascimento. Amém? O que se precisa é não fazer um voto novo para mudar no ano novo. E depois tentar se esforçar para cumprir seu voto. Porque isso jamais funciona como diz uma banda. Mas o que se precisa de uma banda é realmente nascer de novo. Ter essa experiência. Com o novo nascimento você pode dedicar-se ainda mais a Deus. Mas não tentar começar tudo de novo porque o velho homem já deveria estar morto e sepultado. E somente o encontro com Deus face a face é que vai produzir o novo nascimento. Uma das mensagens de ano novo que a banda pegou foi: necessário vos é nascer de novo. Você quer virar uma nova página? Você quer que tudo seja diferente no próximo ano? Nasça de novo! Tenha um encontro com Deus! Porque se você não tiver essa experiência face a face com Deus, nada de novo vai ser no outro ano, vai ser tudo igual. Você vai continuar do mesmo jeito. Uma irmã me escreveu esses dias: irmão Jorge, estou insatisfeita comigo mesmo, busco a Deus oração, eu quero ser melhor. Eu disse: irmã, não se sinta aflita por você se sentir dessa forma. Todo filho de Deus se comporta dessa forma. Um verdadeiro e legítimo filho de Deus nunca está satisfeito consigo mesmo. Ele sempre procura ser melhor. Muitas vezes ele até se autopune por não ter feito
as coisas que deveria ter feito, mas isso é prova da filiação, isso é prova do novo nascimento. Mas sabe, uma banda disse, você tem que sempre procurar se dedicar mais, renovar o teu compromisso com Deus. Que nesse ano de 2018, essa igreja Francisco Morato, os irmãos, todos que estão nos ouvindo, que esse seja o teu compromisso, a tua dedicação, de ser um filho melhor para Deus, de confiar mais em Deus, de esperar mais em Deus. Se você é um nascido de novo, as coisas não serão diferentes, porque você, na verdade, é um filho de Deus, você é um filho de Deus restaurado. O velho homem já tem que estar morto, mas o Humana disse, há velhas pontes que tem que morrer, que nós temos que queimar. Então você tem que fazer este propósito com Deus. Deus, eu quero te servir mais. Aonde preciso me corrigir, Senhor? Aonde eu preciso estar mais alinhado com a Tua palavra? Se há alguma coisa ainda que a fornalha da aflição precisa vir para queimar, para que eu seja um ouro puro, se há alguma coisa ainda que precisa ser sujeitado para que o meu caráter seja plenamente formado, Senhor, me dê então que venha que eu consiga ter sustentação para aceitar, para receber, para eu não murmurar quando esse problema vier, mas me ajude. Eu quero ser um filho melhor para você. Eu quero ser um filho melhor para ti, Senhor. Tem este propósito para esse próximo ano. Dedicar-se mais a Deus, firmar-se mais em Deus, confiar mais em Deus. Há exatos 56 anos atrás, no dia 31 de dezembro de 61, irmão Brana pregou essa mensagem: necessário vos é nascer de novo. Você diz, irmão Brana, eu venho aqui há muito tempo, eu fui membro da igreja. Este ano novo eu vou virar uma nova página e começar de novo. Isso não quer dizer assim? Não abrir uma nova página, mas na verdade morrer e nascer de novo. É isso que tem que ser feito. Vê? Você deve se sentir tão culpado quando você está na presença dele. Se você vai da maneira metodista, da maneira batista, seja como for, você deve estar tão culpado e se sentir tão culpado até que isso te mate, isso te matará, isso mesmo, isso matará você. Sua vida mundana vai morrer bem ali. Você deve se sentir tão culpado na presença de Deus até que a sua vida mundana morra ali. Ou seja, você tem que ter o desejo de não ser mais o mesmo. Você tem que desejar ser diferente. Você tem que desejar ser um filho de Deus melhor. Você tem que ter esse desejo. Quando alguém está acostumado a viver do jeito que ele vive, a pensar da mesma maneira, então há algum problema aí. Porque, como disse, eu vou repetir, um filho de Deus nunca está satisfeito consigo mesmo. Então, quando alguém está satisfeito e acha que não tem nada em si para ser corrigido, que não precisa se dedicar a Deus, a ter um compromisso. Veja, o William Brana disse, eu preciso me dedicar a Deus, ter um compromisso melhor, eu preciso ter mais fé em Deus. Se o William Brana, com toda a fé que ele tinha, ele disse que tinha que fazer isso, quanto mais nós, eu e você, precisamos fazer isso. Então, se alguém acha que não preciso disso, eu já estou perfeito, há alguma coisa errada. O Filho de Deus, ele nunca está realmente satisfeito. Ele sabe que falta alguma coisa. Dedicar-se mais, comprometer-se mais. Se você vai da maneira metodista, não importa. A pergunta do pecado é para você quando você está em sua vida, em sua presença. Deixa eu ler de novo. A pergunta do pecado é para você quando você está em sua presença. Quando você se parece assim, você tem certeza de viver porque você morre. Pregamos isso na mensagem, o paradoxo de Cristo. Você somente vive quando você morre. Você tem que morrer para que você possa viver. Se o grão de trigo não morrer, você fica estéril. Mas se morrer, dará bons frutos. Não é isso? Morrer primeiro para que você possa viver de novo. Agora veja para onde eu estou indo. Você está vendo isso? O que é o nascimento? O novo nascimento? Primeiro morrer para nascer de novo. Se você ainda tem as coisas do mundo em você, você não nasceu de novo. As velhas pontes têm que ser destruídas, têm que ser queimadas. E como você alega nascer de novo e ainda continua com as coisas do mundo penduradas em você? Como que você pode fazer isso? Então veja, nenhum voto por mudança numa virada de ano novo vai fazer diferença até que, de fato, aquela pessoa morra para si mesmo. De novo a mesma mensagem em tradução. Desde então, observe como Deus adverte, não minta. Então, a cada ano novo, você assinará uma promessa. Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais aquilo. Eu vou agir assim, eu vou fazer tal e tal coisa.
Você tem boas intenções, certamente, mas o inferno está pavimentado com isso, de boas intenções. O inferno está cheio lá de boas pessoas que tiveram boas intenções. A cada ano novo apenas dizem, bem, eu vou fazer votos do ano novo, eu vou escrever todos eles. E antes de 2 dias, você acabou quebrando a metade deles. Veja, você não consegue fazer isso. Joga o seu pacote de cigarros e veja onde ele se acende. Você vai correr atrás deles novamente. Você joga a sua garrafa em algum lugar e tem certeza de que ela não vai se quebrar. Eu não quero essa garrafa. Eu não vou beber, mas não deixa essa garrafa quebrar. Coloca isso numa prateleira e diz à esposa, eu não vou mais fazer isso. Ou diz ao marido, nunca mais vou beber. Mas observe o que você faz com isso. Porque você vai voltar a isso. Como um porco para o seu lamaçal e um cachorro para o seu vômito. Tem que ser algo diferente. Você deve morrer para a criatura que você é. Sim, Senhor. Veja, nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos o que vai acontecer neste ano novo agora, 2018. Mas se nós descansamos e confiamos em Deus, nós sabemos que Ele tomará conta de tudo o resto. Amém? Porque o nosso futuro, disse Romana, pertence a Deus. O nosso destino está nas mãos de Deus. Foi isso que Davi fez. Apesar das suas aflições, ele não se inquietou, mas ele confiou em Deus e entregou o seu futuro nas mãos de Deus. Eu estou sendo afligido, estou sendo perseguido, mas eu entrego meu futuro nas mãos de Deus. E ele foi desonrado? Eu te pergunto, Davi foi desonrado? Ele passou em vergonha por causa dessa fé? Não. Ele não voltou para o seu trono como rei. Ele confiou em Deus, ele descansou em Deus. Mensagem sem tradução. Shalom, 64. Faça como Davi fez. Coloque o seu futuro em suas mãos. Isso é o Salmo 62. Foi o que ele fez lá. Não olhe para mais nada, mas põe o seu. Davi disse aqui, meu tempo está em suas mãos. Observe aqui no Salmo onde lemos isso, número 62. É o Salmo que lemos hoje. Meu tempo está nas suas mãos. Ele é a minha rocha. Agora, o que é? O que Davi quis dizer com ele é a minha rocha? Mamãe vai explicar para você agora. Ou seja, ele está revelado para mim. Ele é a verdadeira verdade. Ele é a verdade revelada. Meu tempo está em suas mãos. Então, quando Davi disse a minha rocha e minha salvação, e aqui uma mãe explica que a rocha, o que é? É a verdade revelada, é a rocha da revelação. E você sabe o que é? Você sabe o que é a rocha da revelação? É Cristo. E uma mãe disse que o novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo a você. Não daquilo que pregamos no culto de Natal passado. O que pregamos no culto de domingo passado? Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. Falamos ali que Jesus é o Filho de Deus. Mas não é desse conhecimento que eu estou falando. Eu estou falando da revelação da pessoa de Cristo em você. Quando você tem esse encontro pessoal de Deus, como diz o Lombano, é isso que vai fazer você ser diferente. É isso que vai fazer você ter um ano novo diferente. É você ter esse encontro pessoal com Cristo, um novo nascimento. Cristo revelado em você. A rocha da tua salvação. Depois o Lombano diz, amém, ó que coisa, aí está você. O meu tempo pertence a Ele, eu sou dele, eu estou em suas mãos porque Ele segura o tempo. Eu não sei o que o futuro reserva, mas eu sei que Ele toma conta do futuro. Você crê nisso? Amém. Então, aquele que detém o futuro, me detém. Aquele que guarda o futuro, guarda a mim. Aquele que cuida do futuro, também cuida de mim. É isso que o Mônica está dizendo. Então, por que eu deveria pensar em determinar isto e aquilo outro para o novo ano? Eu simplesmente me coloquei em suas mãos. Eu andei como Davi. Meu tempo está nas mãos dele. Sabia que Deus tomava conta do futuro. Davi não sabia o que era o futuro, mas sabia que Deus tinha o futuro nas suas mãos. Eu não sei o que é o futuro. Nenhum de nós sabe, mas sabemos que Ele toma conta do futuro. Então, Ele toma conta do nosso futuro porque Ele é a rocha da nossa salvação. E porque Ele está sempre presente conosco para vindicar a sua palavra. Amém?
Outra vez, essa mesma mensagem, não temos traduzida. Shalom. O ano novo, eu não sei o que Ele reserva para nós, mas sei que Ele o reserva. Ou seja, Deus cuida do ano novo para nós. É isso que tem que confiar. Essa é a esperança do ano novo que eu tenho. Se Ele vier, amém. Se Cristo vier, se este for o ano que Cristo vier para arrebatar a igreja, amém. Eu estou aqui. Se Ele não vier, eu ainda estarei trabalhando, se Ele me poupar. Eu ainda estarei pregando, eu ainda estarei vindo aos cultos, ainda estarei ouvindo, estarei crendo, ainda estarei confessando, ainda estarei louvando, ainda estarei adorando. Eu simplesmente confio o futuro a Ele. Eu não sei o que é, eu apenas confio isto a Ele. Você ouviu vindicar sua palavra, então você sabe que Ele vai fazer isto. Amém. Então, nós devemos ter sempre um mesmo propósito para cada ano novo. Se somos nascidos de novo, que é não virar uma nova página, como uma banda falava em vários sermões que disse isso errado. As pessoas fazem isso e isso não dá certo. O que nós precisamos é nos determinar em nos manter fiel à sua palavra e permanecer com Deus fiel em todas as circunstâncias, seja contrária, seja a favor. Que esse seja o nosso propósito para este ano. Ainda a mensagem Shalom. Então, para o ano novo, esteja determinado a permanecer com a sua palavra e o que foi prometido, como outros eleitos fizeram nos outros dias deles. E para o futuro, mantenhamos firme a promessa. Deus fez isso. Cabe a Deus ver isso, cumprir isso. Estou apenas seguindo o ritmo. Quando isso bater o tempo e disser, este é o fim do William Branham na terra, então eu irei partir, eu vou manter esse ritmo. Depois eu vou me levantar e novamente com o ritmo, aleluia, eu vou ressuscitar no dia da ressurreição. Aquele que bateu, bate e bate novamente, é o ritmo de Deus, eu vou seguir este ritmo. Eu ressuscitarei no último dia, quem crer em mim tem a vida eterna, o que ouve minha palavra e que naquele que me enviou tem vida eterna e nunca entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu seguirei a batida da palavra. Amém. Não é a batida do meu coração, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É a batida da palavra. Não importa o que seja. Se o meu coração não bate com a palavra, então meu coração está errado. Pois Ele é a palavra. A Bíblia nos diz isso, a palavra de Deus. Amém. Mensagem Shalom. Shalom, que a paz de Deus seja luz sobre você. E quando a palavra de Deus for vindicada nesta era, completamente, e você a ver e crer nela, Shalom a você. Encare o ano novo com isto. Coloque como Davi disse. É o Salmo 62 de novo. Eu o porei continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Se você se encontrar com a morte este ano, que diferença faz? Deus prometeu que Ele te ressuscitaria? Se um acidente matá-lo, que diferença faz? Você tem a vida eterna? Eu ressuscitarei no último dia. Amém? E se algo acontecer, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Fome, perigo, nudez, não importa o que seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é a palavra. Amém. Então, já para concluir aqui, queridos. Mambana, ele sempre procurava fazer propósito com Deus, como você viu aqui. Procurava dedicar-se a Deus a cada ano novo. Comprometer-se mais. Ele disse, eu preciso crer mais, eu preciso confiar mais, eu preciso descansar mais em Deus. Ele disse, quando eu, minha esposa, minha família fizemos isso, nós ficamos mais calmos e as coisas se resolveram por si mesmos. Nós ficamos mais quietos, nós ficamos mais calmos. E as coisas foram se resolvendo. Nós aprendemos a confiar naquela rocha da nossa salvação. Ele disse, você tem que fazer isso, nós temos que fazer isso. Ele orava a Deus para ser um ministro melhor, um pregador melhor. E não é apenas um ministro que tem que fazer isso, nós temos que prometer para Deus, desejar ser filhos de Deus melhores. Um esposo melhor, uma esposa melhor, uma mãe, um pai melhor. Se somos bons no que fazemos, desejamos fazer isso ainda melhor no próximo ano. Mamãe disse aqui na mensagem de competição, 31 de dezembro, mensagem de virada de ano.
Por sua graça eu espero ser um pastor melhor no próximo ano. Eu também espero isso e desejo isso. E peço que você ore por isso. Eu desejo ser um pastor melhor do que eu fui neste ano. Eu espero ser um melhor servo para Cristo. Você também tem que desejar isto. Né? Vou me esforçar para tentar viver mais perto, mais verdadeiro, para trazer a mensagem assim como Ele me dá. E eu vou trazê-la da melhor maneira que eu puder. Que Deus me ajude também a poder fazer isso. Sem evitar nada do que Ele gostaria que eu desse a você. E isso é difícil. Muitas vezes Ele não queria falar coisas que Deus entregava, e Ele segurava, mas você via que lá Ele acabava entregando. Você sente assim. Todos queremos trabalhar juntos agora, pois as luzes da noite certamente estão ficando fracas e o sol está se pondo. A terra está se esfriando. Sabemos disso. Espiritualmente falando. As igrejas estão esfriando. Os assim cristãos estão esfriando. Eles estão se deixando levar para aquelas velhas pontes e ficam muito aflitos, muito preocupados. O que vamos fazer? Como vamos resolver isto? O Mana disse que estava assim. E esse é o tempo que estamos vivendo. O mundo está esfriando. Muitos estão perdendo seu companheirismo com Deus. Davi tinha companheirismo quando era afligido e perseguido. Quando deixou de ser perseguido, quando se tornou rei, quando se tornou próspero, aí ele começou a perder sua comunhão com Deus. Que isso nunca aconteça com essa igreja, que isso nunca aconteça com nenhum dos seus filhos. Amém. Eu sei que você sente o mesmo. Você sente assim. Todos queremos trabalhar, mas a terra está se esfriando, espiritualmente falando, sabendo que a igreja está esfriando e que o avivamento acabou. Alguns até estão esperando o avivamento, uma maneira de acabou o avivamento. Nós não sabemos o que vem depois, mas nós confiamos em Deus para isso, seja lá para o que for. Seja o que Deus tem reservado para nós, o futuro não nos pertence. Mas aqui estamos, Senhor, está acabando 2017, te agradecemos por este ano. Tivemos nossas lutas, tivemos nossas decepções, tivemos nossas conquistas, tivemos nossas vitórias. Mas, Senhor, não sabemos o que nos reserva 2018, mas aqui estamos e confiamos nossa vida em Ti. E entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti neste próximo ano, tanto quanto nos esforçamos para ser fiel neste ano que está acabando. Esse tem que ser o desejo da noiva. Esse tem que ser a oração da igreja. Amém. E como é que Davi encerrou o seu Salmo 62? Ele disse lá, a Ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Ele recebeu misericórdia. Pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Davi sabia que ele foi perdoado pela sua incredulidade, pelo seu nervosismo, pelos seus erros, pela sua falha na sua comunhão com Deus. Ele soube que ele foi perdoado por causa de tudo aquilo. E era só por isso que ele pôde confiar em Deus como a rocha da sua salvação. E que da mesma maneira o Senhor Jesus lance também os nossos pecados nesse próximo ano também no mar do esquecimento, como fez com Davi. Que Ele venha fazer a mesma coisa conosco. Se falhamos com Ele alguma coisa, se erramos em alguma coisa, se fomos incrédulos, que Deus não nos impute isso, mas que Ele jogue isso no mar do esquecimento. Que Deus realmente transforme nossas vidas. E essas lutas, que nós tentemos tirar proveito delas e fazer disso como mais um pouco daquela lenha na fornalha da aflição para moldar nosso caráter e para nos tornar filhos de Deus melhores. Amém. Eu encerro esta mensagem com esta oração de irmão Branham de Ano Novo. Na mensagem, e desde então, que nós não temos traduzida, 31 de dezembro de 59. Glorioso Pai Celestial, é novamente com corações gratos que nos aproximamos deste ano novo. E nós sabemos, nos aproximamos de Ti e trazemos para Ti todos os nossos cuidados do passado. E pedimos que os coloque no mar do esquecimento. E não se lembre dos nossos pecados contra nós. E que possamos não só examinar com o nosso ser espiritual, mas que possamos verificar a nossa comunhão contigo e nos perdoar de todos os nossos pecados. E pedimos que o Teu Espírito
Trate conosco esta noite. E se houver algo impuro sobre nós, Senhor, tire-o para tão longe quanto o leste é do oeste. Lance-o no mar do esquecimento, para não se lembrar mais disso contra nós, para que possamos entrar neste ano novo limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e que estejamos preparados. Que este 1960, eu vou trazer para cá, que este 2018 seja o maior ano que já te servimos. Dá-nos isso extrema e abundantemente. Amém, igreja? Que esta seja também a nossa oração. Se coloque de pé. Amado Pai Celestial, Deus querido, tivemos esse tempo aqui apenas para relembrar essas coisas que teu profeta ensinava aos teus filhos a cada virada de ano. E como isso, Senhor, nos deixa aflitos quando resolvemos fazer uma introspecção e sabemos que falhamos muitas vezes, ficamos nervosos muitas vezes, não confiamos em Ti o suficiente. Que Satanás não use isso contra nós para nos fazer até pôr em dúvida a nossa eleição. Teu profeta disse que precisava crer mais e confiar mais. E às vezes, Senhor, se falhamos é porque não confiamos, não cremos o suficiente. Porque o teu profeta nos ensinou que o pecado, a incredulidade, é a falta de fé. E quando há falta de fé, há falhas, há erros, há pecados e os seus atributos. Então, Senhor, nesse 2018 que está se aproximando, nós queremos aqui não virar uma nova página, mas queremos ter um encontro pessoal com o teu Cristo. Como Simeão que disse, eu não quero partir enquanto não ter um encontro com Cristo, Senhor. Senhor, não deixe um filho teu aqui, Senhor, não tenha este encontro. Não deixe passar desta noite sem ter um encontro real com o teu Cristo. Para que eles não possam apenas virar uma outra página, um ano que está agora começando daqui 3 horas, mas que eles realmente sejam transformados. Amém. Que eles possam realmente ser vasos nas tuas mãos. Ó Senhor, nós temos nossos erros, reconhecemos, ajude-nos. Estamos aqui agora nos dedicando a Ti. Nós temos agora este compromisso, Senhor. Ajude-nos a sermos mais fiéis a Ti e a Tua palavra, a confiarmos mais em Ti. Este é o propósito que nós temos, Senhor. Ter um encontro real contigo. Que cada filho Teu que está aqui, que cada filho Teu que está nos ouvindo agora, nos acompanhando pela transmissão, que eles possam ter este encontro real contigo, para que de fato suas vidas sejam transformadas. Porque muitos sem este encontro fazem votos, mas quebram o primeiro dia do novo ano. Não queremos isso, Senhor. Queremos ser regenerados, queremos ser transformados, queremos ser suas testemunhas reais, verdadeiras. Ajude o Senhor. Se tivermos que passar por esse fogo da aflição, teu profeta disse que tu não poupou o Cristo do teste cruel. Não queremos nós ser poupados, mas Senhor, ajuda-nos a passar por esses testes. Ajuda-nos a perseverar em todos eles, porque sabemos, estamos aprendendo que isso é para depurar e para purificar o nosso caráter, o qual é a única coisa que levaremos daqui. As igrejas lá fora estão procurando um ouro terreno, mas a igreja verdadeira está procurando este ouro purificado. É isso que queremos, Senhor. Purifica-nos, renova-nos, renova tudo aquilo, Senhor. Aquelas pontes velhas sejam queimadas agora, Senhor. Todo o nervosismo, todos os problemas, todas aquelas falhas, Senhor. Tudo aquilo que há em nós e que precisa ser corrigido. Eu quero que você fale agora com Deus. Fale com Deus. Fale para Ele os teus problemas. Agora o Espírito Santo está trazendo à tona alguma coisa que você precisa falar. Fale com Ele agora. Diga a Ele, eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser realmente alguém que teve um encontro real contigo. Eu quero realmente ser transformado por Ti. Eu não quero apenas virar uma nova página. Eu quero realmente confessar um Deus vivo. Porque a verdadeira revelação da rocha é a ressurreição de Cristo em nós. Cristo vivendo em nós. A revelação da vida de Cristo em nós. É isso que nós queremos, Senhor. Ajuda a tua igreja a se manter firme, Senhor. Não permita que nada esmoreça a sua fé, Senhor. Se há alguma coisa, Senhor, que tenha afastado a comunhão dos teus filhos de Ti da tua palavra, tire isso, Senhor. Que isso se afaste dos teus filhos ao invés deles se afastarem de Ti. É isso que nós queremos, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti. Nós encomendamos agora este ano de 2018, Senhor. Pedimos perdão pelos teus erros, pelos erros que cometemos, Senhor. Como o profeta disse na sua oração, nós te pedimos, jogue todos os nossos erros, todas as nossas falhas, no mar do esquecimento.
Não nos impede nada disso, Senhor. E ajuda-nos a começar uma vida nova, transformada, regenerada. Que os teus filhos que aqui estão, Senhor, sejam conquistadores, sejam vitoriosos, porque assim é a tua igreja eleita, vitoriosa, conquistadora. Esteja com eles, Senhor, todas as suas aflições, todos os seus problemas, seja o seu advogado. Como Davi disse que tu foi quando ele foi perseguido. Que a tua igreja possa sentir a tua destra lhe guiando em todas as coisas. Senhor, não nos deixe andar sozinhos. Não nos deixe tomar decisões sem te consultar. Não nos deixe sofrer consequências de escolhas erradas. Ajude nossas decisões, ajude nossas escolhas. Ajude-nos a morrer para nós mesmos, a mortificar aquilo que nos impede de conhecer a Ti, de ouvir a Tua voz. Que oremos isto para nós, Senhor. Senhor, necessitamos de um renovo. A Tua glória tem que estar conosco, ou pereceremos, Senhor. Nosso futuro, nós sabemos, o profeta disse, está nas Tuas mãos e nós confiamos e descansamos nisso. Tu guarda o nosso futuro, Tu guarda nossas vidas. Em Ti confiamos e em Ti descansamos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Vicente. Graças a Deus.